faz 3 anos e 3 meses que a companheira Dilma assumiu a presidência da República. E eu confesso a vocês que nesses 3 anos eu tenho trabalhado possivelmente mais do que quando eu era presidente da República. Tenho conversado com muita gente, voltei a ler jornal, coisa que eu não lia quando era presidente, voltei a ver televisão, coisa que eu não via quando era presidente, e voltei a acompanhar um pouco a política brasileira. E eu confesso a vocês que eu não consigo compreender. Eu nunca consigo compreender porque eu imaginava que um setor da sociedade brasileira não gostava de mim porque eu era nordestino, porque eu não tinha formação política, não era um cara, sabe, não tinha diploma universitário. Eu não fazia parte da turma que já tinha presidido esse país. Então, eu achava que tinha um monte de preconceito com relação a mim. E eu achei que quando a companheira Dilma fosse eleita presidenta, que o preconceito com relação a ela fosse bem menor do que com relação a mim. Eu imaginei que a imprensa fosse tratá-la não puxando o saco, ou a imprensa chapa branca, que nós nunca quisemos isso. Mas eu imaginei que a imprensa fosse tratá-la com o respeito pelo cargo que ela ocupa, pela liturgia do cargo. Mas, sobretudo, eu imaginei que a imprensa fosse ser mais verdadeira. Falar mal quando precisa falar mal, falar bem quando precisa falar bem, reconhecer erros e acertos de todos nós é o papel de uma imprensa democrática e livre em qualquer país do mundo. Mas aqui no Brasil tem um problema que eu ainda não consegui entender, porque durante todo o período do governo que me antecedeu, a imprensa se comportou como se fosse a imprensa de um pensamento único. Foram 8 anos de pensamento favorável ao governo que me antecedeu. Ou seja, parecia que os brasileiros tinham ido ao paraíso. Era tudo maravilhoso. A imprensa sequer denunciava processo de privatização em que os ganhadores do leilão não tinham 1 centavo para pagar o que compraram e o governo tinha que emprestar dinheiro para poder pagar o que eles tinham comprado, para o governo não passar vergonha. Quando eu cheguei na presidência, eu pensei, bom, se a imprensa tivesse comportamento com relação a mim, vai ser legal. Não teve. Eu falei, agora vai ter com a Dilma. E eu estou boquiaberto, porque o preconceito contra a presidenta Dilma Rousseff é muito maior do que o preconceito que tiveram contra mim. Muito maior. Um agravante que eu descobri que é muito triste é que o preconceito é contra a mulher, pelo fato de que não estava previsto na cabeça da elite brasileira que a mulher pudesse ocupar os espaços políticos até ontem só ocupados por homens. É uma questão cultural. É humanamente impossível imaginar que uma mulher, uma ex-guerrilheira, presa, torturada, tivesse sido indicado por um metalúrgico e essa mulher chegasse à presidência da República e estivesse fazendo o que está fazendo nesse país. Eu estou dizendo isso porque nós sabemos que vamos enfrentar uma campanha muito dura. Aliás, na minha vida, eu nunca tive nada de graça. Tudo é sempre muito complicado. E eu nunca reclamei da vida, porque eu fui criado sem reclamar da vida,
porque eu via minha mãe com 8 filhos em volta de uma mesa passando fome e a minha mãe não reclamava. Ela sempre achava que no dia seguinte ia melhorar. Eu fui criado assim. E quando eu cheguei ao governo, ou melhor, durante a campanha, se eu fosse ouvir a orientação de muitos companheiros nossos, que diziam para mim que o Brasil estava quebrado, que o Brasil não tinha jeito, que a gente não ia resolver o problema da dívida externa, que a gente não ia poder pagar as exportações que o Brasil fazia e as importações, que a gente não ia poder lidar com o movimento sindical, que a gente não ia poder lidar com o Congresso Nacional, que o país estava quebrado. A inflação já estava a 12,5%, com perspectiva de chegar a 17%. E eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou governar esse país? Ele está quebrado. Por que as pessoas votaram em mim para governar uma coisa quebrada? Eu tomei uma decisão, que vai ser a decisão que você vai tomar, Gleice, que é o seguinte: eu não fui eleito para ficar dizendo que o meu antecessor não tinha feito. Não foi para isso que o povo me elegeu. O povo me elegeu para provar que um torneiro mecânico era capaz de fazer mais por esse país do que a elite brasileira tinha feito ao longo dos anos. Você pode ter certeza, Gleice, você pode ter certeza que no dia que cada paranaense, cada mulher ou cada homem, cada aposentado ou cada jovem, for à urna para votar, eles não estão votando em você porque é do PT apenas, não estão votando em você porque é bonita apenas, não estão votando em você porque foi ministra da Dilma apenas. Eles estarão votando em você porque eles estarão depositando a esperança de futuro que ele tem nesse Estado nas suas mãos e na sua consciência. É para isso que nós somos eleitos. E é por isso que nós incomodamos tanto. É por isso que nós incomodamos. E é por isso que tem tanto preconceito contra nós. Afinal de contas, como é que nós conseguimos fazer o que eles não conseguiram fazer? Eu vou contar 2 casos para vocês. Este país teve presidente altamente diplomado, que ficou um monte de tempo no governo e não fez uma única universidade nesse país. E por que ele não fez? Ele não fez porque ele já tinha o diploma dele. Ele não fez porque já tinha pós-graduação. Ele não fez porque ele entendia, sabe, que nem todo mundo precisa ter faculdade, uma meia dúzia de dedos já está bom. Eu não sei se você sabe, Gleice, o Dulce deve estar cansado de ouvir isso, porque eu falo toda vez, ele escuta toda vez. Esse país, o povo desse país foi tão judiado que no Peru, que é mais pobre do que o Brasil, que é menor do que o Brasil, no Peru, a primeira universidade foi construída em 1550. E no Brasil, a primeira foi construída em 1930, 400 anos depois. Ou seja, numa demonstração de que a elite brasileira não tinha preocupação se o povo poderia ou não estudar. Eles já tinham estudado, eles faziam pós-graduação na Sorbonne, faziam pós-graduação em Harvard ou em qualquer outra universidade. O pobre é o seguinte, o pobre tira diploma, do primário já está bom se tirar o diploma do primário, aprendeu a fazer o nome já está bom, e depois vai trabalhar. Se, quando muito, tira um diplominha como esse Lula de torneiro mecânico e está muito bom. Diploma universitário não é para o povo. Pois bem, então eles ficam incomodados. Como é que nós conseguimos fazer em 11 anos 18 universidades federais novas,
mais de 130 extensões universitárias, criar o ProUni, criar o ReUni e criar o FIES. Quando nós chegamos no governo, tinha uma lei feita em 1998, uma lei que tirava do governo federal a responsabilidade pelo ensino técnico. Nós mudamos a lei e já fizemos até agora 365 escolas técnicas. Isso em 11 anos. Em 11 anos, nós fizemos 3 vezes mais do que tudo que foi feito em um século por eles. Em que momento da história deste país a gente teve um programa Ciência Sem Fronteira mandando 60 mil jovens atualmente estudando no exterior? Em que momento a gente teve um programa como o Pronatec, que já tem quase 6 milhões de jovens se formando? Isso incomoda, porque de repente nós estamos fazendo uma universidade aqui em Foz do Iguaçu, a chamada Universidade Latino-Americana, para a gente criar uma consciência latino-americana, com estudante latino-americano, com professor latino-americano, com currículo latino-americano. De repente, inauguramos uma universidade na cidade de Redenção, no estado do Ceará, o primeiro lugar onde os escravos conseguiram a sua libertação, a sua alforria. Criamos uma universidade afro-brasileira para a gente pagar aos africanos o que nós devemos para eles, que não pode ser pago em dinheiro, mas pago com solidariedade. De repente, nós incomodamos, Gleice, porque nós fazemos apenas o óbvio, aquilo que eles poderiam ter feito. Eles tiveram mais chance do que nós. Eles governam esse país desde que Cabral chegou aqui. Eles governam esse país desde a proclamação da República. Nós somos os únicos intrusos que chegamos sem pedir licença, mesmo assim depois de perder 3 eleições. Pois bem, tem muita coisa que incomoda eles e que vai precisar incomodar mais. Porque eles têm consciência de que este país tem possibilidades asseguradas de desenvolvimento e crescimento que não tem mais volta. Este país tem possivelmente uma das pessoas de maior caráter que eu conheço na vida governando este país. Uma pessoa que eu posso dizer para vocês, a Dilma às vezes pode ser até como a mãe da gente. Nunca dá tudo o que a gente pede. Não é assim mesmo? Então, veja, a Dilma, muitas vezes quando as pessoas dizem que a Dilma é dura, ela é dura porque a mulher está ocupando um lugar que era de homem. E ela está tendo sucesso num lugar que só homem tinha sucesso. E ela tem que ser mais cautelosa mesmo. E às vezes mais brava. E o que incomoda os nossos adversários? Ô, gente, quando nós chegamos na presidência, o Brasil era tratado como se fosse um vira-lata. Ninguém respeitava o Brasil, Samek. E muita gente da elite desse país tinha complexo de vira-lata também. Tinha. Tudo que era estrangeiro era bom. Tudo que era nosso não prestava. Nós, e eu tenho orgulho de ter recuperado a autoestima do povo brasileiro. Tenho orgulho. Tenho orgulho de ter contribuído junto com todos vocês. E com todos vocês, porque se não for vocês, eu também não tinha feito nada. É, porque a gente só se lembra daqueles que aparecem na televisão. Mas o povo no anonimato, muitas vezes, em situações difíceis, quem garante a gente, nunca se esqueça disso, Gleice. Possivelmente muita gente que está aqui nunca vai aparecer na televisão do teu lado. Mas na hora do pega para capar, quem vai estar com você é essa gente. E é essa gente
É essa gente que nós temos que valorizar. É essa gente que a gente tem que saber que vai estar do nosso lado. Então eu fico imaginando o seguinte, gente. Eu fico imaginando o seguinte. O ódio que alguns têm de nós, de perceber que nesse país hoje, uma filha de empregada doméstica pode fazer um curso universitário numa universidade federal. E que se ela não conseguir passar no Enem, ela pode, sabe, se não conseguir o ProUni pelo Enem, ela vai para o FIES, e ela vai estudar, e só vai pagar depois do dobro de tempo que durou o curso, ela vai começar a pagar. Então isso incomoda as pessoas saber que uma filha de um pedreiro está estudando para ser engenheira. É só a gente pegar o que está acontecendo neste país, para a gente perceber a revolução, e não vai ser tão rápido quanto a gente queria, vai levar um tempo, porque tem muita gente que ficou esquecida nesse país. Tem muita gente que ficou esquecida durante décadas e décadas. Ô, gente, vocês têm noção do que incomoda uma parte da elite brasileira? Saber que em 2006 a gente tinha 48 milhões de brasileiros viajando de avião e que hoje temos 120 milhões de brasileiros viajando de avião. Só o ano passado, Gleice, só o ano passado foi acrescido mais 10 milhões de pessoas andando de avião nesse país. Pessoas que já estão indo para a janelinha. Pessoas que estão chegando hoje, às vezes não sabem nem como sentar, mas estão viajando de avião. Não importa em quantas prestações. Incomoda muito que o pobre esteja comprando carro nesse país. Que país do mundo, com exceção da China, conseguiu criar 22 milhões de empregos? Com carteira assinada. Em dezembro do ano passado, esse país tinha 4,3% de desemprego. Eu fui agora na Itália, que é um país rico do G8. Tem 40% de jovens desempregados. Na Espanha, chega a ter 60% de jovens desempregados. Nos Estados Unidos, que é um país, tem quase 9% de desemprego. Em outros países tem 12,5%. Aqui nós chegamos a 4,3%, agora deve estar 5% de desemprego. Em que momento da história os sindicatos conseguiram fazer acordo com o aumento de salário durante 11 anos consecutivos? Então, gente, é isso que incomoda. E é isso que tem que colocar. Isso é que vocês têm que ter consciência. Que eleger uma moça como essa não é difícil. É só a gente querer. É só a gente não achar, estamos votando na Gleice, eu estou votando em mim. Porque se a Gleice chega lá, é vocês que estarão chegando lá. Hoje eu dizia para um grupo de empresários, reeleger a Dilma é a gente ter certeza de que esse país vai continuar sendo tratado com a seriedade que ele foi tratado. Esse país, durante o século XX inteiro, poderia ter se transformado na terceira, na quarta ou na quinta economia do mundo. Não se transformou. Porque nesse país não se imaginava que o pobre poderia ser a solução dos problemas econômicos. Então, companheiros e companheiras, eu vim aqui hoje não para pedir voto. Eu não sei como é que vocês vão fazer, mas eu vim aqui dizer para vocês que nós vamos ter que fazer com que essa moça seja governadora do estado do Paraná. E vim aqui para dizer para vocês que é direito de qualquer um ser candidato a qualquer coisa nesse país. Mas vim aqui para dizer para vocês que eu não vacilarei. Farei todo o sacrifício que tiver ao meu alcance. Viajarei por quantos lugares for necessário viajar. Porque eu acho que é da minha obrigação,
da minha responsabilidade, da obrigação de vocês e da responsabilidade, a gente não permitir que este país entre numa aventura e deixe de ter uma presidenta com a responsabilidade da nossa companheira Dilma Rousseff para cuidar desse país, para cuidar do povo brasileiro e para cuidar de 200 milhões de almas nesse país. Nós temos a obrigação. E nós sabemos que tem que fazer muita coisa no Brasil. A Gleice deve ser a primeira a saber que tem muita coisa para fazer, eu sei que tem muita coisa para fazer, mas nós sabemos que se tem alguém que pode melhorar e fazer mais, é quem já fez o tanto que a Dilma fez. Porque fazer discurso é fácil. Fazer os discursos acontecer é muito difícil. É preciso ter lado e saber para quem que a gente quer governar. E eu queria, Gleice, dizer para você que para mim é muito confortável, é muito confortante, se quando chegar em outubro deste ano, o Brasil puder ter uma mulher governadora do Paraná e a mulher presidenta do nosso país. Seria uma conquista extraordinária. E nós temos uma obrigação maior, Gleice, é de mexer com essa juventude que está aí na rua, dizendo que não gosta de política. É mexer com essa juventude que, em nome de uma rebeldia, diz que não gosta de política. Então é importante eles saberem que, enquanto eles não gostarem de política, esse país vai ser governado por quem gosta. Então eles passem a gostar de política, entrem na política para poder ajudar a continuar mudando a história desse país. E nós temos que trabalhar com eles. E nós, na sua campanha, você vai fazer muita passeata nessa cidade, vai fazer muita passeata no estado, e as pessoas têm que pintar a cara, as mulheres vão ficar mais bonitas, os homens aprender a sorrir, porque nós queremos fazer uma campanha provando que política pode ser uma coisa alegre, uma coisa decente e uma coisa bem feita. E ninguém vai poder fazer isso melhor do que você. Por isso, companheiros e companheiras, o que aconteceu hoje aqui é apenas a van-première de um grande filme que vai passar realmente em outubro deste ano, quando a gente estiver aqui às 6 horas da tarde, comemorando a vitória da Gleice como governadora do estado do Paraná. Um abraço, companheiros, e boa sorte!